Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Obrigado por me receberem mais uma vez. É a primeira vez, no caso, que estou nesta amável missão, mas já em meio a várias caras relativamente familiares. No caso, amados irmãos, agradecendo este voto de confiança que depositaram mais uma vez sobre mim, eu gostava de, hoje, introduzindo, falar um bocadinho, ou antes, aquilo que eu irei falar em particular será sobre perfume. Mas, amados irmãos, fiquem tranquilos que eu não trouxe nenhuma malinha ali atrás com perfumes genéricos ou algo assim do género para vos vender. Aquilo que eu estou a falar é sobre um perfume que vem descrito na palavra do Senhor. Um perfume incrível, como nunca antes visto. Pois ainda que porventura os irmãos saibam do que é que eu estou a falar também, mas dependendo, ou aliás, algo talvez os irmãos saibam também, dependendo da pessoa que utiliza o perfume, habitualmente o perfume também cheira diferente. Creio que talvez os irmãos também saibam dessa realidade. As mesmas pessoas podem comprar o mesmo perfume e o aroma ser diferente. As notas, não é, como se costuma dizer também, as notas olfativas da fragrância sejam diferentes. E é por isso, então, que existe esse fenómeno devido a vários fatores, como a própria pele da pessoa, se é homem, se é mulher, as hormonas e tudo mais. Mas bem, no caso, o que eu vos venho falar é algo ainda mais extraordinário. Porque eu venho-vos falar de um perfume que, ainda que liberte exatamente o mesmo aroma, e exatamente em pessoas diferentes, o mesmo aroma é liberto, mas quem sente o aroma é que vai sentir esse aroma totalmente diferente, dependendo de quem o cheira, digamos assim. Então, as mesmas pessoas podem libertar o mesmo aroma, o mesmo perfume, mas quem cheira é que vai sentir um cheiro diferente. Mas bem, antes de eu já dizer a passagem na palavra do Senhor, a qual nós iremos abrir e na qual iremos meditar, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Amado Deus e querido Pai, vimos à Tua presença em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Só por Ele e apenas por Ele e nos seus méritos é que podemos vir à Tua presença, é que podemos fazer o que quer que seja, como o Teu Filho nos disse, e em particular viver a vida cristã. Senhor Deus, aqui estamos nós diante da Tua palavra. Clamamos que, segundo as Tuas infinitas misericórdias, venhas falar connosco e que a apliques aos nossos corações por meio da ação e poder do Teu Santo Espírito. Que ela possa firmar-se bem no íntimo do nosso ser e que com a Tua capacitação nós possamos dar frutos desta palavra. Capacita-nos, ó bom Deus, a não ser meramente ouvintes, mas como somos ensinados nas Tuas sagradas letras, igualmente e acima de tudo, praticantes da Tua palavra. Amém. Senhor bom Deus, mais uma vez rogamos as Tuas bênçãos sobre esta missão. Amém. Que possas continuar a fazer com que estas portas estejam abertas, mas para lá de estarem abertas, que se continue a pregar por muitos e longos anos o Teu Evangelho, Amém. como já foi dito várias vezes esta manhã. Amém. Senhor Deus, sabemos que só o Teu Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Não são obrigatoriamente palavras bonitas ou motivacionais, mas são sim as palavras da vida eterna. Amém. Senhor Deus, então acompanha-nos esta manhã, neste momento em que queremos nos debruçar sobre a Tua palavra, dela ler, meditar e por ela viver para a Tua honra e para a Tua glória. É o que pedimos e agradecemos encarecidamente no santo nome de Jesus, dizendo Amém. Amém. Vamos abrir então a palavra do Senhor na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 2 igualmente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, e vamos começar, no caso, a fazer a leitura e igualmente a exposição a partir do versículo 14 até ao versículo 17. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, a começar no 14 até ao 17.
Amados irmãos, permitam-me que eu farei a leitura, no caso, da versão Almeida do século XXI, que é a versão que eu habitualmente uso, ou usamos lá na igreja em Viana, mas os irmãos podem acompanhar pela versão que tiverem na vossa posse, que, naturalmente, unicamente vai haver algumas variações ligeiras na forma como é fraseado, mas estamos a falar da palavra do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor, como eu disse, 2 aos Coríntios, capítulo 2, a começar no versículo 14 até ao versículo de número 17. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Até aqui a palavra do Senhor. Então, começando pelo versículo número 14, que é o primeiro desta passagem, na qual nós iremos meditar esta manhã, diz: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Então esta passagem começa por falar assim num tom aparentemente triunfalista. No entanto, deve ser corretamente entendida, pois por afirmar que nós somos, pela graça de Deus, conduzidos em Cristo, sempre em triunfo, não é? Ao afirmar que nós somos conduzidos sempre em triunfo, nós percebemos que o que aqui está a falar e o foco do que aqui está a falar não é obrigatoriamente no nosso triunfo, na nossa glória, na nossa honra, mas antes que aponta para a glória de Deus e o seu trabalho nas nossas vidas. Por isso é que diz que Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Então, como eu disse, estamos aqui a glorificar o trabalho de Deus nas nossas vidas e não algo que tem que ver com o nosso mérito. Estes 13 anos que esta missão completa não dependem dos méritos de nenhum dos amados irmãos. Espero não estar a estragar a festa de ninguém e a entristecer o coração de ninguém. Estes 13 anos são completamente um sinal da fidelidade de Deus na vida de cada um dos irmãos e desta missão como um todo. Então, em nós mesmos, para além de sermos, como se costuma muitas vezes dizer, substrato de pó de nada, ainda pior, nós somos pecadores. E isso nos coloca originalmente num contexto de inimizade para com Deus. E por isso é que nós precisamos entender estas tão importantes duas palavras: em Cristo. Logo, não é por nós, ou pelos nossos méritos, pelo nosso valor, pela nossa importância, pelos nossos lindos olhos, pela nossa inteligência, mas por aquilo que Cristo fez e continua a fazer em nós e através de nós. Tal como a passagem nos indica que por meio de nós manifesta. Ou seja, a obra, a ação, o poder é de Deus. Deus, por meio de nós, manifesta. Amados, e desde quando é que vocês viram os copos ou martelos numa oficina de um carpinteiro serem arrogantes? Ou acharem que foram aquele escopo ou aquele martelo que construíram aquele móvel, aquela cadeira ou aquela mesa? O mérito nós costumamos dar sempre ao carpinteiro, não às ferramentas
que Ele usa para fazer a sua obra. Então, amados irmãos, não deve haver arrogância no nosso coração. E no caminhar cristão, nós lembramos aquilo que Jesus nos diz, em particular outra passagem rápida, que rapidamente podemos abrir, Lucas 17:10. Porque é importante apenas não só eu citar a palavra do Senhor, mas lermos, para os irmãos confirmarem. Lucas 17:10 diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis. Fizemos somente o que devíamos fazer. Amados irmãos, mesmo se nós fizermos tudo o que tiver nos sido mandado, e eu arrisco-me a dizer que nenhum de nós consegue fazer tudo o que o Senhor Jesus Cristo nos mandou, mas mesmo que nós chegássemos ao ponto de conseguir fazer tudo, nós precisamos nos considerar servos inúteis. Claro que isto não está a falar igualmente num tom derrotista, ou cabisbaixo, mas está sim a falar num tom humilde, de termos a noção que é Deus que opera através de nós. É Deus que faz o que quer que seja por meio de nós. E logo o mérito, reitero, não está em nós. Mas então Deus faz com que nós exalemos por todo lado o dito perfume. Mas como aqui nós encontramos, é um perfume com qualidades especiais. Ora, por exemplo, leiamos o que nos diz no versículo 15. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Amados, o nome desse perfume é, e permitam-me este gracejo, aroma de Cristo, por chrétien. Ou seja, aroma de Cristo para o cristão. Habitualmente os perfumes caros costumam ser franceses, não é? Então a gente tem que dar uma entonação assim francesa para parecer que é uma coisa mais pomposa. Não precisamos. Era apenas um gracejo, amados irmãos. Mas então, o nome deste aroma é aroma de Cristo para o cristão. Porque diz aqui que para Deus nós somos o bom aroma de Cristo. E tendo em conta o contexto, sendo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está a falar de, para e sobre cristãos, logo esse somos no qual Paulo se inclui, são os cristãos. São os salvos, são os eleitos, a igreja, os santos. Estamos a falar sempre do mesmo grupo de pessoas. Nesse sentido, é uma fragrância que todos nós cristãos, mas apenas os cristãos, emanam em todo o lugar e perante todo o tipo de pessoas. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Aqui nos diz a palavra do Senhor. Ou seja, tanto entre aqueles que já são salvos, ao crer pela fé na obra completa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, como, igualmente, sabemos que essa mensagem da salvação, essa obra de Cristo, é plenamente suficiente e capaz de perdoar e lavar todo o seu pecado, passado, presente e futuro. E como tal, o único motivo pelo qual qualquer pessoa pode ser salvo e recebido na presença de Deus, por sua vez, é este aroma, então, que também é liberto por meio de nós. Este aroma é liberto entre aqueles que aceitam, mas também é liberto entre aqueles que rejeitam, ou que ainda rejeitam essa mensagem. Então, aquele que rejeita a mensagem da salvação no Senhor Jesus Cristo não pode esperar por nada para além da morte e da condenação eterna.
Amados, nós habitualmente decoramos João 3,16. Mas é importante decorarmos também o 17, o 18 e também o 37. Se nós estivéssemos a citar João 3,16 a 18, lembramos que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. E depois continua a dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E acrescenta e relembra: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ainda que o 16 nos aponte, nos relembre do grande amor de Deus para a salvação, igualmente nós temos a mensagem clara. Sim, Deus é amor e Deus já providenciou o caminho para a salvação. Mas quem rejeita o único caminho para a salvação não pode esperar qualquer outra coisa do que a condenação que já está determinada por Deus. Nós não precisamos aqui de inventar novas regras ou novos caminhos, como lamentavelmente até ouvimos em vários lugares. Como que todos os caminhos, como se costuma dizer aqui na Europa, vão dar a Roma. Muitas pessoas já têm começado a pregar por aí que todos os caminhos levam para o céu. No entanto, o próprio Senhor Jesus Cristo nos relembra no seu capítulo de número 7, entre outras passagens, que a porta é estreita e o caminho é estreito que conduz à vida eterna. Mas a porta é larga. E é largo o caminho que conduz à perdição, à condenação eterna. Então lembramos que verdadeiramente o único caminho para a salvação é por meio do Senhor Jesus Cristo. E assim nos leva ao versículo 16 aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Diz assim: para estes somos cheios de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Então, tal como eu dizia na introdução, o aroma é especial. Poderíamos até usar o termo mágico. Pois dependendo de quem o cheira, o sente, ele é completamente o oposto. O seu aroma é completamente o oposto. Diz: uns sentem cheiro de morte, outros aroma de vida. Vamos, neste caso, começar pela parte mais agradável, pelo aroma de vida. Amados, a nossa comunhão como cristãos, além de ser citada e recomendada nas Escrituras, tem esse propósito de nos edificar. Ou seja, a comunhão cristã tem o propósito de nos edificar, de nos fazer pensar nas coisas eternas, de encher os nossos corações de alegria e os nossos olhos do céu. Logo, quando a Igreja de Cristo tem comunhão, em qualquer lado do mundo, isso resulta em vida, em alegria, em bênção. E nós, por exemplo, vamos fazer aqui, rapidamente aqui, uma passagem, uma trilha por algumas passagens bíblicas. Primeira, que eu vou citar e que nós vamos abrir, ler e assim faremos por diante sem parar. Salmo número 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Irei ler e a seguir já vamos passar para a passagem seguinte. Salmo 133, versículo 1 diz: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Agora, Atos 2, do 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Diz assim então a palavra do Senhor: e eles
perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Depois, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, do 8 ao 9, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Depois, penúltima passagem que eu irei citar, primeiro aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 diz: diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante e do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. E a última passagem, Hebreus 10, versículos 24 e 25. Hebreus 10, versículo 24 e 25, que diz: pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais verdes que o dia se aproxima. Amados, isso é comunhão cristã. Ainda que muitas vezes, quando nós usamos esse termo na nossa cultura, estamos mais a falar nos comes e bebes que temos em dias especiais, como o de hoje, mas na verdade, comunhão tem acima de tudo que ver com o banquete espiritual. Mais do que comes e bebes, é o banquete espiritual que, quando o povo do Senhor se reúne, seja na casa de oração, ou seja de casa em casa, o nosso foco tem que ser no banquete espiritual que o Senhor nos proporciona. Então, queridos, sobre isto permitam-me então fazer uma advertência. Por mais que os amados irmãos sejam exímios na vossa hospitalidade, é meu dever alertar-vos que se porventura os amados irmãos têm mais alegria em estar juntos para comes e bebes do que para orar e estudar a palavra de Deus, há um sério problema que precisa de ser tratado. Se têm mais alegria em comer bolo do que em visitar um irmão que não tem nada mais do que um copo de água para lhes oferecer, acompanhado de 1 hora dele vos estar a contar os seus problemas para depois vocês chorarem juntos e orarem juntos, há aqui um problema que tem que ser tratado. Amados, isso quer dizer que eventualmente, se assim proceder, se assim o nosso coração se manifestar, que queremos mais estar juntos para, permitam mais uma vez este termo popular, para festarola, do que para realmente estarmos à volta da palavra, à volta da oração, com o Senhor e a falar das coisas eternas. Talvez não estão propriamente interessados em comunhão, mas em almoção. Pastor, mas eu pensava que você ia começar pela parte mais agradável. Bem, a primeira parte do versículo vai falar de algo um bocadinho mais pesado. Porque a primeira parte do versículo
aqui de 2 aos Coríntios 2, no versículo 16, o que é que nos fala a primeira parte da passagem? Fala-nos de cheiro de morte para a morte. E eu não sei se alguma vez os irmãos já se sentiram um cheiro de morte. O cheiro de algo em estado avançado de decomposição. Creio que não é uma boa memória. Talvez até alguns de nós gostariam de se esquecer, de apagar isso da nossa mente quando alguma vez, se calhar, sentiram aquele cheiro de alguma coisa em putrefação. E porventura, ou melhor, precisamos de ter consciência que muitas vezes a palavra do Senhor nos apresenta algumas imagens que não são muito agradáveis de se ter, mas são reais. Amados irmãos, a palavra do Senhor, tal como um bom médico, ela vai ser verdadeira para connosco. Mas essa ilustração, nessa ilustração irei me debruçar um bocadinho mais à frente, mas aquilo que, continuando a falar do cheiro de morte, vos queria alertar, é que então esse cheiro que não traz boas memórias e que não é qualquer um de nós talvez gostaria de apagar da sua mente, pois bem, é assim que aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos descreve que as nossas boas obras cheiram diante daqueles que rejeitam a Cristo. Já pensaram? As nossas boas obras entre aquelas pessoas que rejeitam a Cristo não apenas cheiram mal, mas cheiram a morte. E por isso é que é tão estranho quando nós vemos igrejas e movimentos de igrejas e movimentos em tentarem se infiltrar dentro das igrejas, como aqui há uns anos atrás havia, e naturalmente imitando aquilo que Paulo e entre outros fazem na palavra do Senhor, dando nomes aos bois, saiu aquele livro, primeiro Uma Vida com Propósito, depois Igreja com Propósito. E eu sei que alguns irmãos até podem gostar, eu tive que estudar esse livro no seminário e confesso que não fiz uma crítica lá muito positiva. Porque, entre outras coisas, em particular a Igreja com Propósito, foca-se em explicar como criarmos uma igreja que descrentes querem a vir. Ou seja, o culto e tudo o que se faz no culto deve ser para atrair e agradar os descrentes. Amados irmãos, mas como nós já começamos pelo conceito que estamos a falar de culto, então o culto não é para mim ou para o irmão ou para a irmã. O culto é para... E aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor Jesus Cristo, sendo Ele próprio Deus, enquanto Ele estava a falar com aquela mulher samaritana, Ele dizia que já tinha chegado a hora em que não era obrigatoriamente nem em Jerusalém, nem lá em Samaria, mas que o Pai procurava os verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E o Senhor, que não precisa da nossa fantástica criatividade, Ele, desde o Velho Testamento, que Ele descreve como é que Ele deve ser adorado. Então, se nós vamos chamar algo de culto, devemos chamar de culto aquilo que a Bíblia descreve que é o culto. E se pelo contrário nós vamos preparar o culto para agradar os crentes, com aqui luzes e máquinas de fumo, vamos pintar aqui o fundo da parede de preto e tal, vamos meter ali umas pessoas com uma roupa assim da moda, vamos oferecer café e bolinhos ali à porta para ver se as pessoas entram. Nós, usando aquela passagem inclusive, não é, de Mateus capítulo 25, se não me falha a memória, que diz que quando o Filho do Homem virá, Ele vai separar as nações como aquele pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E permitam-me usar esse termo, nós iremos estar a preparar um ambiente e um lugar para que, em vez de cultuarmos a Deus, estarmos a entreter cabritos. Com a esperança que um dia se tornem ovelhas. Mas sem qualquer garantia, porque estamos a usar métodos carnais para atrair pessoas carnais, e se depois quisermos manter pessoas carnais dentro de uma igreja carnal, vamos ter que continuar a investir em métodos carnais.
Amados, não é à toa que muitos desses movimentos têm vindo, estourado e passado mais uns anos vem mais uma coisa assim da moda para tentar atrair as pessoas com métodos carnais e não obrigatoriamente com a palavra de Deus e com o temor ao Senhor. Amados, se a Bíblia descreve que as nossas boas obras para com os descrentes, eles vão sentir muitas vezes como fosse cheiro de morte, não é de nós ficarmos admirados que as pessoas rejeitem, se não for o toque do Santo Espírito a fazer a obra nos seus corações. Talvez nós conheçamos ou talvez nós sejamos prova viva de que enquanto o Santo Espírito não mudou o nosso coração, que nós rejeitávamos isso do cristianismo, isso de crentes, isso de evangélicos. Talvez até tínhamos nojo, asco, raiva de gente assim. No entanto, houve um dia que, tal como Jesus fez com Lázaro, ele foi à porta do sepulcro e ele diz: vem cá para fora. E nós viemos da morte para a vida, entendemos o Evangelho do Senhor Jesus e aquilo que outrora era cheio de morte para a morte, hoje é cheio de vida para a vida. A palavra do Senhor que outrora nós poderíamos eventualmente rejeitar e sentir que era como se fosse cheio de morte para a morte, hoje nós entendemos que é cheio de vida para a vida. Como o apóstolo Pedro diz a Jesus: Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras da vida eterna? Nem tudo o que nós aqui vamos ler nas Santas Letras vai ser fácil, de como nós costumamos usar popularmente, de engolir. Nem tudo vai ser fácil. Às vezes vai ser daqueles medicamentos que a gente vai fazer cara feia. Mas tal como um medicamento que às vezes a gente vai fazer cara feia, é aquilo que nos está a curar. Por isso nós não podemos esquecer aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Ainda lembrando, não é, desta realidade, cheio de morte para a morte. Por exemplo, em Tiago 4, do 4 ao 6. O que é que nós encontramos em Tiago 4, do 4 ao 6? Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Todavia Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Semelhantemente, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13, nos diz: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia, ou persegue, rejeita. Igualmente, Jesus, em Mateus 24, do 9 ao 14, nos disse as seguintes palavras. Mateus 24, do 9 ao 14. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé e trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até ao fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, amados irmãos, não há, como estava a dizer, a gente querer que pessoas que se sentem cheio de morte para a morte, fazer com que eles, do nada, passem a amar aquilo que lhes traz repulsa, só pelo milagre da conversão, só pela transformação que Deus faz no coração de alguém. E só Ele tem o poder para operar esse milagre. E é nisso que nós confiamos a cada ano que passa, que continuamos a pregar o Evangelho. E sabemos que não é pelos nossos méritos, não são pelos nossos estratagemas ou esquemas que nós vamos conseguir convencer alguém a crer no Senhor Jesus Cristo. Isso aponta-nos para o versículo 17, o último versículo desta passagem.
Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros. Mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Amados, como aqui nós vemos, nós somos chamados não a ser mercenários da palavra de Deus. Ou seja, alguém que utiliza a palavra de Deus para lucro e benefício próprio. Lamentavelmente, não é? Como temos estas advertências de falsos profetas e falsos mestres que se iriam infiltrar no seio da igreja, vemos que muitas inteiras denominações, mais propriamente podíamos dizer mesmo muitas seitas existem por aí, cujo foco supostamente é pessoas que, por meio da palavra de Deus, querem benefícios materiais. E por isso sabemos que, e lamentamos, que muitas pessoas até acabam por ficarem muitas vezes na penúria, entregam casas, carros e tudo mais, porque ouviram lá que aquela pessoa disse que se ele desse 10 ia receber 100, então se desse 1000 ia receber 10.000. E a pessoa entrega tudo e depois não funciona aquele cálculo daquela bolsa de valores que aquela seita propôs, não funcionou. Nós não somos chamados a ser mercenários da palavra de Cristo, nem a procurar mercenários da palavra de Cristo. Mas antes, a falar em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Amados, como cristãos, é um facto. Como cristãos, nós devemos ser as pessoas mais felizes desta terra. Porque nós encontramos a verdadeira felicidade. A nossa felicidade não depende das circunstâncias. A nossa felicidade não depende do saldo da nossa conta bancária. A nossa felicidade, a nossa paz, não depende do que nós vemos ou do que nos dizem. Mas depende daquele que diz: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não é como a paz do mundo. Mas não se perturbe o vosso coração. Daquele que nos relembra que nós não nos deixássemos ficar ansiosos por coisa alguma. Fizéssemos com que as nossas petições, as nossas preces, as nossas orações fossem conhecidas diante de Deus, sabendo que Ele iria guardar o nosso coração. Igualmente, aquele que nos convida a que nós primeiro procuremos o reino do Senhor Deus e a sua justiça, sabendo que o que é essencial, que nós temos lá descrito, não é, na oração modelo do Senhor Jesus Cristo, que nos deu como Pai Nosso, Ele vai proporcionar o comer, o beber, o vestir. O Senhor Jesus cuida de nós no nosso essencial. Então, que nós não nos preocupemos com isso, sabendo que também basta a cada dia o seu próprio mal, o seu problema, o seu desafio. Então, como eu estava a dizer, nós como cristãos é suposto sermos as pessoas mais felizes deste mundo. Porque, inclusive, o maior problema que nós tínhamos já está resolvido. Não é que ainda vai ser resolvido. Já está resolvido em Cristo. O nosso maior problema, que era a condenação eterna, que era ficarmos a eternidade separados de Deus e justamente recebermos a paga pelos nossos pecados, isso já foi absolvido em Cristo Jesus. Porque Cristo já pagou o nosso lugar. E por isso eu repito, como cristãos nós precisamos de ser as pessoas mais felizes deste mundo. No entanto, nós não somos chamados a ser o açúcar do mundo, mas antes o sal. No entanto, sobre isso eu falarei mais logo em Penafiel. E bem, como eu dizia há bocado, a diferença entre um médico bom e um médico meiguinho, vamos lhe chamar assim, é que enquanto o médico bom diz-nos qual é o nosso problema, confronta-nos com os nossos exames e diz: você tem isto. E é grave. Mas nós temos como tratar. O médico meiguinho é o que vai dizer: não se preocupe. Toma aqui uns suplementos vitamínicos e tal, talvez uma aspirina se lhe der uma dor de cabeça, um paracetamol se lhe doer um bocadinho as costas, deixe estar. E a gente está com um cancro. E ele não nos diz. Porque ele não quer magoar os nossos sentimentos, porque ele é um médico meiguinho.
Um médico bom vai nos dizer o que é que a gente tem. Então, igualmente, se nós queremos ser amorosos para com as pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos de dizer, expor a doença que elas têm. Sabendo que elas não estão meramente adoecidas. Elas têm uma doença terminal. Doença terminal para a qual existe cura. E a cura é Cristo. Só Cristo. E nada mais. Pois só há um Evangelho, amados. Só há um meio de salvação. Só há uma mensagem pela qual qualquer um de nós possa ser salvo. E por isso, por mais carinho, meiguice, apreço, cuidado que nós tenhamos em apresentar a mensagem do Evangelho, nós só temos uma oferta a fazer, que é Cristo. E nada mais além de Cristo. Mas sabendo que se alguém crer em Cristo, aí sim tem a cura para esta doença terminal com a qual todos, inclusive, já nascemos. Mas, amados irmãos, então concluindo, 3 aplicações para meditarmos um bocadinho mais naquilo que vos pude trazer esta manhã. Primeira aplicação, desculpem. Por onde vamos, as nossas boas obras e o Evangelho nos nossos lábios precisam de ser o perfume que vai perfumar aquele ambiente. Segunda aplicação, comunhão cristã tem muito menos que ver com sumos e canapés, mas tudo que ver com oração e meditar na palavra de Deus. E terceira e última aplicação, uns irão receber o Evangelho com alegria, outros irão o rejeitar ferozmente, mas os resultados cabem a Deus e a nós cabe obedecer. Então podemos confiar no Senhor, que é o Senhor da obra, no Senhor, que é o Senhor da palavra, para continuar a dar os resultados. E como muitas vezes costumamos dizer, que venham mais 13, mais 13 e mais 13, para a glória do Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra, continue a operar através de cada um de nós e que conceda a esta igreja muitos mais anos para saquear pessoas do inferno e levá-las à presença de Cristo, para que assim vão, junto connosco, gozar a eternidade do céu. Vamos orar e depois entrego mais uma vez a palavra. Senhor bom Deus, te agradecemos, pois a tua palavra ela é viva e eficaz, ela é verdadeira, ela é real. E a nós cabe aquilo que é tão simples, mas às vezes parece tão difícil, que é apenas obedecer. Ajuda-nos a confiar plenamente, inteiramente, não apenas 99,9%, mas inteiramente na Tua Palavra. Ajuda-nos a crer que Tu és real, que és Tu que operas ainda obras sobrenaturais da Tua provisão e que continuas a salvar pecadores para a Tua honra e para a Tua glória. E ajuda-nos, Senhor bom Deus, afastando-nos de toda e qualquer arrogância, a seguirmos em frente com esta missão de transmitir o Teu Evangelho para a salvação do judeu e também do gentio. Sabendo que todo aquele que crer não morrerá eternamente, mas estará junto connosco, que já cremos a vida eterna. Amém. Senhor, continua-nos então a dar alegria nesta certeza da salvação. Amém. Para que com alegria também te sirvamos cada dia das nossas vidas, até à hora em que o teu Filho amado regresse para nos vir buscar, ou que nos chame à vossa presença. Em nome de Jesus dizemos, Amém. Amém.